O corpo humano é uma das obras mais extraordinárias da criação divina. Ele é repleto de qualidades incríveis, que fazem dele a maior ferramenta que nós possuímos. É com o corpo que nós expressamos quem nós somos, seja por meio das nossas ações, emoções ou nossas habilidades. Além disso, o corpo reflete princípios espirituais elevados, como a beleza, a mobilidade, a habilidade, a percepção, a força, a inteligência e a consciência. No entanto, apesar de todas essas qualidades, o corpo também apresenta limites. Esses limites, que incluem dores, doenças e até a morte, não parecem combinar com o grande potencial que ele possui. Esses mesmos limites diminuem aquilo que o corpo pode alcançar, criando em nós um desconforto natural e inevitável. Essas limitações levam muitos a se questionarem qual é o verdadeiro objetivo do corpo. Se ele foi feito para a plenitude, por que adoece? Se foi criado para a vida, por que nós morremos? E a partir dessas perguntas surgem diversas suposições. Alguns acreditam que o corpo tem um objetivo, embora não se saiba qual. É algo que precisa ser estudado e pensado. Outros concluem que ele não possui propósito nenhum, sendo apenas o resultado de um acidente da natureza. Inclusive, essa última visão faz com que muitas pessoas tratem o corpo como algo descartável, apenas uma carcaça que pode ser estragada ou descartada e usada de forma até mesmo extrema, já que, nesse entendimento, a sua destruição não teria tanta relevância. Nós podemos ver exemplos disso em diferentes contextos. Existem aqueles que estragam o corpo com o abuso de substâncias, como os drogados que consomem drogas até o corpo se sentir completamente desgastado. Por outro lado, há os sadhus indianos, aqueles que têm os poderes mentais, que utilizam partes do próprio corpo como uma forma de demonstração, acreditando que isso não faz diferença. No entanto, a revelação de Deus nas Escrituras nos mostra que o corpo humano foi criado por Deus, o que significa que Ele tem um plano para o nosso corpo. Deus, como autor do corpo, tem as respostas para as questões que nós enfrentamos sobre a sua finalidade, seu propósito e suas limitações. A primeira resposta que nós encontramos é que o corpo tem um objetivo. Deus não criou o corpo para ser uma carcaça sem valor, que pode ser descartada, mas com um propósito definido dentro do seu plano divino. E a segunda resposta é que nós podemos descobrir esse plano ao observar aquilo que Deus não desejava para o corpo humano. As Escrituras, em Levítico capítulo 13, fornecem uma importante lição nesse sentido. Ao fazer a narrativa da maneira como se tratava doenças incuráveis e o modo de lidar com elas no Antigo Testamento enquanto o povo de Israel peregrinava no deserto. O texto bíblico apresenta uma doença estranha que não passa ou cessa. O verso 2 descreve uma situação específica, uma doença de pele que parecia ser resistente à cura natural. Enquanto a Bíblia menciona dores e enfermidades que eram tratadas naturalmente pelo corpo, aqui o caso era diferente. O corpo não estava se curando, e isso era motivo de preocupação. Por isso, o doente deveria ser levado ao sacerdote para uma análise mais profunda. Algo incomum estava acontecendo e essa doença precisava de atenção especial. Isso já nos leva a reconhecer que o fator de cura do corpo é uma realidade projetada por Deus. O nosso corpo tem um sistema intrincado, com mais bactérias do que células, e mesmo assim, nós não adoecemos com a frequência que deveria. Quando nós adoecemos, o corpo geralmente é capaz de se curar sozinho, enquanto os remédios ajudam apenas a aliviar os sintomas, dando tempo para o nosso organismo reagir. Nesse contexto, os medicamentos são remediadores. A verdadeira cura está vinculada ao organismo. Porém, quando a doença persiste, isso causa estranhamento, pois foge do funcionamento natural do corpo projetado por Deus. Em seguida, esta escritura nos mostra um processo para o diagnóstico e para a decisão do sacerdote em torno dessa doença misteriosa. O papel do sacerdote de Israel era fundamental.
especialmente no diagnóstico de doenças. Diferente dos sacerdotes de outras religiões, que muitas vezes se apresentavam como curandeiros, o sacerdote de Israel tinha uma função prática e espiritual, diagnosticar as condições do corpo com base nas orientações dadas por Deus. Para o povo de Israel, a saúde corporal dependia em grande parte da capacidade natural do corpo de resolver as doenças. Quando isso não acontecia, o sacerdote assumia o papel de examinar o problema com cuidado. O texto sagrado vai mostrando o diagnóstico e o protocolo do isolamento. No verso 3, o sacerdote realizava um exame detalhado do doente, mostrando a necessidade de cuidado e de evitar qualquer tipo de precipitação no diagnóstico. O verso 4 nos mostra que, em caso de dúvidas sobre o diagnóstico, é receitado o isolamento social. Esse procedimento tinha dois objetivos claros: manter o paciente sob observação e dar tempo para que o organismo reagisse naturalmente. Este registro em Levítico é considerado um dos exemplos mais antigos de protocolos médicos envolvendo observação e isolamento social. Durante esse tempo, o corpo poderia se recuperar sozinho. O verso 3 nos mostra que, caso o resultado fosse positivo e a pessoa estivesse limpa, ela era declarada purificada. Um ritual de purificação seria realizado, incluindo um banho ritual, o batismo de purificação, que é visto como um precursor do batismo praticado por João Batista. O verso 8 nos revela que, caso o resultado fosse negativo, o sacerdote declarava a pessoa como imunda. E o termo imundo ou impuro aqui não significa pecado, mas sim uma condição de impureza permanente em relação ao templo. O significado da impureza era duplo. Primeiro, a pessoa era considerada impura permanentemente para participar do templo, representando a falta de harmonia entre a santidade de Deus e a doença que estava acometendo aquele corpo. Segundo, havia o perigo de contágio para a sociedade. A lepra era vista não apenas como uma enfermidade física, mas como algo que não fazia parte do plano original de Deus para o corpo humano, e os outros não poderiam ser contagiados. E nesse relato da Escritura, nós encontramos o comovente papel do leproso, aquele que é considerado impuro. O leproso tinha um papel importante, embora desprezado com o tempo. A sua atitude era marcada pela responsabilidade e pelo cuidado. O verso 45 descreve que o leproso emitia um aviso de amor para os outros. Quem se aproximava, ele dizia imundo. Era ele reconhecendo a sua condição, e ele se vestia como leproso e avisava quando ia se aproximar, com o objetivo de proteger sua família e proteger o restante do povo de Israel do contágio. Essa atitude deveria ser tratada com reverência, pois refletia uma compreensão da revelação de Deus de que a doença não fazia parte do plano original para o corpo. Com isso, nós descobrimos o que Deus não queria para o nosso corpo. A partir dessa análise bíblica, podemos concluir algo importante. Deus não queria a doença, especialmente as incuráveis, para o corpo humano. A própria existência da cura natural no corpo demonstra que a doença é algo estranho ao propósito de Deus, porque é estranha para o nosso organismo. E assim, a doença incurável carrega consigo uma dimensão espiritual. Em Levítico, a doença incurável está associada à santidade do templo. E a ideia de que o corpo deveria estar em harmonia com o plano divino representado pelo templo. Assim, ao entender o que Deus não queria para o corpo, nós conseguimos vislumbrar o lado positivo disso, o seu propósito, o seu projeto, que era saúde, harmonia e plenitude. Portanto, o que Deus queria para o nosso corpo é que o nosso corpo fosse sem limites. Deus deixou sinais claros em nosso corpo de que ele foi criado para a plenitude. Um dos maiores exemplos disso é o nosso poder de autocura presente em nossos corpos. Quando você se corta, existe logo um processo de cicatrização em ação. Quando você se contagia, o teu sistema imunológico responde. Quando você leva machucados, eles se recuperam com o tempo graças à irrigação sanguínea, ao inchaço, à roxidão e à regeneração.
Todos esses mecanismos mostram que o nosso corpo foi projetado para a saúde e não para a doença. A ideia de uma doença incurável é contrária ao plano original de Deus. Ele planejou o corpo para ser pleno e funcional, não para ser uma carcaça a ser desprezada. O Evangelho esclarece isso ao nos lembrar em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós devemos cuidar do nosso corpo com reverência, honrando o projeto do Senhor. Esse projeto de Deus para o corpo humano ainda está de pé. Ele provou isso ao ressuscitar o corpo de Jesus. A respeito disso, o Senhor Jesus disse em João capítulo 11, 25, que ele se apresenta como sendo a ressurreição e a vida. Essa ressurreição não deve ser confundida com reencarnação, que descarta os corpos que vão sendo deixados para trás, nem com uma vida astral que faz com que o corpo seja descartado e a alma viva em uma outra dimensão etérea, a dimensão dos fantasmas. Não, a ressurreição é uma realidade física que envolve o nosso corpo. A ressurreição, conforme descrita na Escritura, em 1 Coríntios capítulo 15, trata de um corpo novo, redimido e glorificado. Nos versos de 1 a 6 de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala da realidade da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou no corpo. Os versos 23 a 26 dizem que ele confirma a realidade da nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nos versos 41 a 45, nós aprendemos sobre o novo corpo que nós teremos, um corpo espiritual e ilimitado. O que você está fazendo com o seu corpo? Diante de tudo isso, é essencial que você reflita. Você está cuidando do seu corpo? Você está tratando conforme o projeto de Deus e a vontade de Deus? Você está desenvolvendo os seus potenciais e utilizando o seu corpo para a glória do Criador? O chamado do Evangelho é para nós nos entregarmos completamente ao projeto de Deus. Isso significa oferecer a Ele não apenas a nossa alma e o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Um dia, Deus honrará esse corpo que você tem, caso você esteja em Cristo. Pois por meio de Cristo, seu Filho, Ele redimirá o corpo humano, cumprindo assim o seu plano original. Portanto, viva de acordo com o propósito eterno de Deus para o corpo, cuidando dele com dedicação e reverência, enquanto nós aguardamos o dia em que Deus o glorificará na ressurreição. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.